E como você olha, você falou muito bem da família agora, né? E como que a gente consegue trabalhar essa família, esse diálogo? Porque antes da gestão, que é um fator muito importante, os filhos querem ficar porque vai dar dinheiro. Mas antes da gestão, nós temos esse diálogo inicial. Como é que vocês, os consultores, vêm trabalhando para começar essa questão familiar? Porque muitas das vezes eu acredito que, não sei como é que é o caso, como vocês são solicitados, mas acredito que muitas vezes quando são solicitados é porque já tem problemas, né? Lucas, tuas provocações foi muito importante. Usasse uma palavra aí que é fundamental. Em qualquer negócio, não é só no nosso negócio da Safra Seeds, no negócio da tua empresa, né, é transparência. Tá? E muitos negócios não dão certo, não é porque o negócio não é bom, é porque a família não está certa. Com esse número de anos de formado, eu fiz muita palestra na minha vida e há muitos anos atrás eu dizia, mas há muitos anos mesmo, há mais de 20 anos, que as propriedades iam ser cada vez maiores. E as pessoas me diziam que não, que as propriedades iam ser menores, porque o número de filhos fracionaria as propriedades e elas se tornariam menores. Eu digo, vamos fracionar tanto, que aí tu fez essa colocação agora há pouco, vamos fracionar tanto que um negócio que era estruturado, por exemplo, um negócio de 500, de 1.000, de 2.000 hectares, que tinha uma estrutura de silos, de pivô, de tudo, que era para um negócio único, na hora que se fraciona, ele se torna pequeno para cada um dos que ficam. E se eles têm um atrito familiar ali dentro, provavelmente aqueles que não participavam diretamente do negócio da família, mas que são sócios e que são, no caso, herdeiros, quando eles recebem, eles não vão seguir aquele negócio, e quando eles receberem, eles vão vender, de preferência, para nem que não seja com membro da família, porque já existe o atrito. Então, hoje se confirma isso, sem dúvida nenhuma, que os negócios cada vez são maiores. E o grande problema dos negócios ser pequenos é exatamente o que falou aí, é problema familiar. Tá? É fracionamento das propriedades. Porque nós sabemos, né, que no agronegócio a escala é fundamental. Porque tu produz uma commodity e para te produzir commodity é fundamental ter escala para diminuir custo. Então, por exemplo, tu tem uma estrutura administrativa que cuida 500 hectares, ela pode cuidar 2.500, 3.000 hectares e tu dilui esse custo aí. Como é que a gente chega nas famílias? Por que nas famílias não fazem mais? Primeiro, por desconhecimento. Tá? Nós somos muito poucos ainda, Lucas, que mexemos, embora tenha aumentado bastante, mas ainda somos poucos profissionais nessa área. E quando vem falar com a família, existe uma resistência da geração, da minha geração, que está com 70 ou 80 anos aí, de soltar o bastão. E por que existe esse medo de soltar o bastão? Existe o medo de soltar o bastão porque eles não sabem o que é um processo de sucessão. Quando se fala em sucessão, eles imaginam morte. Sucessão é morte. Porque sempre houve sucessão. Sempre teve sucessão. As pessoas sempre morreram quando você diz. O que se trabalha hoje? Inclusive, vai bem de encontro com o que tu acabou de comentar. É montar um processo de sucessão que, na falta do fundador, isso não se divida. Porque antigamente o processo de sucessão, se ele não é preparado em vida, ele certamente vai ter problemas lá no final, quando os fundadores morrerem. E aí ele vai se dividir. Porque aquela caixa preta que vem de atritos e que não foi aberta, porque o fundador tem o bastão e existe um respeito para o fundador, no dia que eles morrerem, os filhos, os netos, destampam a caixa preta e aí não tem comando, é aquela briga. Então o que nós procuramos mostrar? Nós profissionais da Safra Seeds, que a sucessão nada mais é que se organiza que uma sociedade da família com o negócio. Que vai haver a morte lá na frente? Vai, mas nós não estamos já pensando na morte. Que primeiro, para resolver o problema de sucessão, eles têm que aprender a trabalhar em sociedade e em vida. Nós não podemos deixar para trabalhar em sociedade só depois da morte, porque aí certamente vai ter problema. Então, quando a gente faz a palestra, e nós fizemos muitas palestras, que desmistificam o problema de sucessão, e eu ainda brinco com os produtores e digo, morrer nós todos vamos morrer, a sorte que a gente não sabe quando. Eu também comento, viu, Lucas, que a gente começa a diminuir a expectativa de vida quando nasce. Quando nasce, começa a diminuir a expectativa de vida. Então, é desmistificar que sucessão é morte, não. Processo de sucessão é organizar a sociedade familiar, é botar um processo de governança dentro da empresa, estruturar economicamente, tributariamente, e que a família se reúna e tenha informações usando exatamente o que tu disse, transparência. Porque nós vamos ter pessoas que são sócios do negócio, mas não estão na gestão do negócio. Eles têm que ter informações. Porque se daqui a pouco tu pega um negócio aí que pega não dá resultado, ou dá pouco resultado, o que o que está fora do negócio pode estar imaginando? Que
que os que estão dentro do negócio estão metendo a mão. E os que estão dentro do negócio dizem assim, eu estou trabalhando para o Lucas, que é médico ou é engenheiro, e depois ele vai dividir igual comigo. Então, quando tu mostra isso aí para o pessoal, eles começam a entender por que o processo de sucessão não está falando de morte. E sim numa organização de uma sociedade que vai ter regras, várias regras, porque regras eliminam os atritos, tá? Vai ter um processo de governança onde vão estar a gestão econômica, financeira, tributária, a prestação de contas e a transparência. E aí, em vez de ser uma propriedade rural, ela passa a ser uma empresa rural, onde tem uma relação de família, patrimônio e negócio. Que legal.